vamos dar início à nossa evangelização infantil, o GEAL. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, querido, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome para que possamos estudar e refletir a lição de hoje, que vai ser a parábola dos trabalhadores da vinha. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe cada lar que está agora nos assistindo e que possamos então, depois juntinhos, depois de assistirmos o vídeo, voltaremos para conversarmos de novo. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos ficar com uma historinha. Joãozinho estava ocupado juntando as folhas do jardim de sua casa. Depois de 1 hora de trabalho, seu amigo Samuel passou por ali e se ofereceu para ajudá-lo. Joãozinho pegou outro rastelo e os 2 garotos começaram a trabalhar juntos. 2 horas mais tarde, eles terminaram todo o serviço. O pai de Joãozinho ficou muito satisfeito e deu aos 2 meninos a mesma quantia em dinheiro como pagamento. Joãozinho e Samuel tinham recebido a mesma quantia, mesmo Joãozinho tendo trabalhado 1 hora a mais. Joãozinho pensou que isso não era justo, mas logo se lembrou de uma história que Jesus contou sobre justiça. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. No tempo de Jesus, os homens se reuniam no mercado às 6 horas da manhã. Eles ficavam ali esperando que alguém viesse para contratá-los para algum trabalho. Certa manhã, o dono de uma vinha veio procurar trabalhadores. Às 6 horas, ele contratou alguns homens e fez um acordo para pagá-los o salário por 12 horas de trabalho. Às 9 horas, ele voltou ao mercado e viu ali alguns homens que ainda estavam esperando por trabalho. Venham trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o salário justo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele contratou mais homens. Às 5 da tarde, apenas 1 hora antes de terminar o horário de trabalho, ele contratou mais gente. Às 6 horas da tarde, o dono das terras ordenou ao seu administrador que pagasse os trabalhadores. Ele deveria começar pelos que tinham sido contratados por último e terminar pelos que haviam sido contratados primeiro. E ele fez exatamente isso. Pagou primeiro os que tinham trabalhado 1 hora e lhes deu o salário de um dia inteiro. Depois, os que tinham trabalhado 3 horas também receberam o salário de um dia inteiro. Os que tinham sido contratados primeiro começaram a sorrir. Tinham certeza de que receberiam mais. Afinal, tinham trabalhado muito mais tempo que os outros. Seria justo, não? Mas, quando receberam seu pagamento, os sorrisos se transformaram em cara feia. Eles tinham recebido a mesma quantia que todos os outros. Espere aí! Esses homens trabalharam apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós. Fizemos quase todo o trabalho e ainda por cima na hora mais quente do dia. Não estou sendo injusto com vocês. Vocês concordaram em trabalhar pelo salário de 12 horas, e foi isto que eu paguei a vocês. Posso fazer o que quiser com o meu dinheiro. Não sintam inveja só porque eu sou generoso. Essa história não... Oi, gente, tudo bem? Vamos refletir então agora um pouquinho sobre essa parábola dos trabalhadores do vinhedo? Então, nós vimos no princípio que tinha o Joãozinho, né? Que ele estava trabalhando no quintal dele, e aí depois veio o amiguinho dele 1 hora depois e ganhou a mesma quantia que o pai dele deu, né? A mesma moedinha que o pai dele deu para ele, deu para o amigo dele que trabalhou menos. E aí, gente, como será que a gente iria se comportar se a gente fosse lá aqueles trabalhadores que trabalhou o dia inteiro e ganhasse a mesma coisa que o outro que trabalhou pouquinho? Será que a gente ia ser reclamão? Será? Sabe por quê? Porque a lógica divina, Deus, ele age diferente do nosso mundo aqui material. Porque nesse mundo material, a gente trabalha por produção, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu vou ganhar, né? Mas para Deus não funciona assim.
Porque Deus vê a nossa alma, vê a nossa intenção, o nosso coração. Qual a intenção de Deus estar fazendo uma caridade? Será que quando a gente faz uma caridade ou ajuda o outro, a gente pensa assim, ó Deus, eu estou fazendo muita caridade, então você vai ter que me ajudar muito, tá? Não funciona assim. Não é uma matemática, né? Porque a matemática é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Na lei divina é diferente. Então, fica a nossa reflexão. Será que eu ia ficar que nem um trabalhador reclamando? Ou será que eu ia ter a compreensão de que eu trabalhei o justo que foi combinado e que o outro trabalhou menos, mas ele precisava, né? E aí uma outra coisa também que eu achei interessante nessa parábola, na hora que o dono do vinhedo vai pedir para o funcionário dele pagar cada um que estava trabalhando, ele falou assim, comece primeiro pelos que trabalharam menos. Por que será que ele fez isso? Hein? Jesus, quando contou essa história, ele fez isso justamente para pegar no nosso pé, porque aquele que trabalhou muito, normalmente a gente quer ganhar muito, né? Então, a gente fica comparando. Então, é uma lição para a gente, porque se ele começasse primeiro com os que trabalharam muito, eles não iriam ver que o outro que trabalhou pouco ganhou a mesma coisa que ele. Então, ele começou essa história pedindo para começar-se primeiro, entregar o dinheiro para quem trabalhou pouco, para justamente cutucar aquele que trabalhou muito e fazer refletir. Olha, você vai trabalhar o que a gente combinou, vai ganhar o que a gente combinou, mas agora eu quero ver como você vai se comportar quando eu fizer uma caridade e der a mesma quantia para o outro que trabalhou pouquinho. Você vai reclamar? E aí? Será que a gente iria reclamar se estivesse nessa situação? Fica aí então para a gente pensar, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. E diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então diferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro De quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com o risco da incompreensão. educar o próprio sentimento. Percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um
diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então diferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal virtual do Centro Espírita Miguel. Semanalmente, começamos às 19h45 até às 20 horas com a apresentação do estudo da evangelização infantil e que sempre traz temas muito interessantes, não só para as crianças, mas nós também adultos podemos aprender bastante com os ensinamentos que a equipe de evangelizadores nos traz. E às 20 horas começamos então com o estudo da reunião pública efetivamente. Então nós convidamos aqueles que estão chegando, que ainda não conhecem, né, essa sistemática de atendimento virtual,
que possam também acessar o jornalzinho do nosso centro, um informativo mensal que fica disponibilizado aqui na descrição do vídeo através de um link, porque o informativo vai trazer uma série de informações sobre o funcionamento da casa, as atividades, as campanhas, e as situações diversas, os telefones de contato, como pode também buscar o atendimento fraterno, virtual ou presencial, os dias e horários das reuniões públicas, enfim, né, uma série de informações importantes sobre a nossa casa. Hoje nós teremos a satisfação de ouvir as reflexões trazidas pelo nosso companheiro Renato Ferreira. Ele vai abordar o tema "Se alguém bater na face direita, ofereça-lhe a outra". Tenho a certeza de que todos nós usufruiremos bastante das reflexões desse estudo que foi implementado, né, pelo nosso companheiro e que gentilmente estará trazendo aqui para nós refletirmos sobre esse aspecto tão significativo trazido, né, por Jesus e pela doutrina espírita. Que estejamos todos em paz e que essas vibrações harmoniosas, as reflexões que iremos ouvir, possam nos trazer a força, o fortalecimento da nossa fé e a coragem para os enfrentamentos do dia a dia. Fiquem em paz. Do livro Palavras da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus capítulo 19, item 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se, com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te esperas, não lhe assimilas o plano. Se te aperfeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados, que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança
de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos às reflexões da nossa casa à luz do Espiritismo. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na nossa reunião de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender os textos que aqui serão comentados e que possamos receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje, iremos refletir sobre um tema que se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala a respeito da passagem que encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Jesus, no momento da sua crucificação, proferiu as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quanta beleza e quanto amor conseguimos ver neste gesto, que não poderia ser diferente vindo de Jesus. Foi um gesto, como tantos outros, que verificamos em sua passagem aqui pela terra, que exemplifica o que ele nos disse durante todo o seu apostolado. Mesmo sendo maltratado, desprezado e violentado de todas as formas possíveis, ele agiu com amor e compreensão, nos mostrando que, se nos batem na face direita, devemos oferecer a outra. Como disse, o gesto de Jesus foi de ação, que é totalmente diferente de um gesto de reação, ao qual estamos mais acostumados a presenciar e a usar. Quando reagimos, que ainda é o nosso movimento mais comum, nos movemos de modo reativo ao que nos cerca, na maioria das vezes. E normalmente essa reação é ditada pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Não pensamos em nossas atitudes, simplesmente rebatemos na mesma moeda, mesmo que de modo disfarçado, a qualquer atitude a nós dirigida que julguemos inapropriada ou ofensiva. O interessante aqui é que somos nós os juízes, e são nossas as leis sobre as quais fazemos as análises para definir o que é ou não ofensa. E, em geral, essas leis são baseadas, como já dito, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Outro ponto importante que devemos considerar é a nossa visão ainda muito materialista a respeito da vida.
concentramos as nossas referências em uma vida cujo período se encontra somente entre o nascimento e a morte. E com isto, a conquista e a posse material ganham uma importância muito, mas muito além da necessária. Esquecemos que a verdadeira essência é a espiritual. E com isto, nos dedicamos em grande parte a somente obter as recompensas promovidas pela matéria. Temos muita dificuldade ainda de nos vermos como espíritos imortais, de compreendermos que a vida é uma linha contínua que atravessa e atravessará várias encarnações e vários períodos de erraticidade. Só abrindo um parênteses, erraticidade é o nome que adotamos para indicar o tempo que o espírito, terminada uma experiência encarnatória, aguarda para reencarnar-se de novo. Significa período de tempo entre uma existência que terminou e outra que se estará iniciando. Não se refere a lugar, mas a tempo. O espírito, durante esse tempo, não está à toa. Ele está vivendo sua vida normal de espírito. Está estudando, preparando-se, aprendendo, convivendo com outros espíritos, enquanto a hora do novo mergulho na carne não chega. Dizemos, portanto, que todos os espíritos sujeitos a novas encarnações, reencarnações, portanto, aguardam-nas na chamada erraticidade. Erraticidade é, portanto, tempo de espera. Deus, em sua infinita sabedoria, rege o universo com infinito amor e infinita justiça. E tudo se encadeia conforme as leis por ele instituídas. Quando compreendermos o verdadeiro mecanismo que envolve a vida, a nossa jornada se tornará mais bela e suave. E para exemplificar este ponto, trago o relato que encontramos no livro Cartas de uma Morta, ditado pela mãe terrena do médium Francisco Cândido Xavier, Maria, Mãe de Deus. Este relato foi promovido por um guia espiritual que acompanhou a mãe do Chico em uma excursão ao planeta Saturno. Assim ele falou: simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem-se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Como devemos melhorar a nossa concepção a respeito das finalidades da vida?
Precisamos espiritualizar o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa forma de agir. Observar os exemplos de Jesus e adotá-los gradativamente em nosso dia a dia é um grande objetivo. E quando se fala em oferecer a outra face quando nos baterem na direita, e entender que não é devolver o mal com o mal, e sim se colocar numa postura de resolver harmonicamente o problema, estaremos dando um passo significativo dentro da nossa jornada. Gostaria de trazer neste momento o pensamento do nosso querido Emmanuel, que se encontra no item 63 do livro Vinha de Luz, e que tem como título Atritos Físicos, e que trata justamente do tema da noite de hoje. Emmanuel fala conosco assim a respeito da nossa frase tema. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. É interessante aqui ver que Emmanuel nos convida a observar não somente o aspecto do sentimento, mas também que existe um sentido e uma razão coerente na exortação de Jesus. E assim Emmanuel nos explica. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. E de fato, se buscarmos as ocasiões em que a violência física se instala, vamos verificar que a lucidez e a sensatez deixaram de existir. E as pessoas ficam cegas para tudo que está além do objetivo da ira. Por isto, a importância de não só evocarmos a caridade apregoada por Jesus, mas também nos utilizarmos da razão que irá sustentar o nosso equilíbrio diante de situações adversas. E Emmanuel nos traz nos próximos parágrafos da página justamente esta questão de que uma das partes tem que manter a razão e a tranquilidade para acalmar a situação. Eis o que ele nos fala. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. E com a sabedoria de um espírito superior, ele nos traz algumas comparações com o cotidiano do campo, onde encontramos muita sabedoria. Assim, ele nos traz o seguinte: o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. Desta forma, podemos fazer com o homem a mesma associação e perceber que, quando alguém abraça a fúria, a revolta ou a vingança desenfreada, não será um outro ato de fúria, de revolta ou contra a vingança
que irá resolver a situação ou trazer a paz para o momento. E Emmanuel, em suas palavras, nos traz o devido proceder para esta situação, escrevendo desta forma: o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. E ao ter a atitude de não reagir fisicamente, devemos lembrar que o pensamento também é força atuante e, portanto, devemos também vigiá-lo, não nos deixando cair no mesmo nível de inferioridade, tanto fisicamente como mentalmente. E continuando em seu comentário, Emmanuel nos esclarece a respeito do sentido da frase que é o nosso tema, fazendo o seguinte apontamento: a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. E para exemplificar como realmente essa atitude surte efeito naqueles que assim fazem e em todos à sua volta, vou narrar uma rápida história. Um dia, o filho de uma senhora foi morto por engano e ele era filho único. Foi um abalo muito grande para toda a família. O jovem responsável pela morte foi preso em flagrante. Depois de 7 dias, a mãe do rapaz, que desencarnou, foi visitar aquele que tinha matado seu filho. Quando ela chegou ao presídio, o agente prisional a levou até a cela. Mas quando ela estava a poucos passos de ver o jovem que ceifara a vida do próprio filho, resolveu não ir e começou a chorar muito. Com 15 dias depois, voltou ao presídio e trouxe uns quitutes. O agente quase não deixava ela entrar, pois da outra vez ela passou mal, mas ela insistiu e ele deixou entrar. Ao entrar na cela, aquele jovem que estava preso perguntou: "Quem é a senhora?" Ela ficou calada e entregou os quitutes a ele. E ficou algum tempo ali parada, olhando para ele, e logo após, chorando, saiu. Na semana seguinte, ela voltou ao presídio e levou novamente os quitutes para ele. Entrou novamente na cela e sentou-se. Ele fez a mesma pergunta: "Quem é a senhora?" Ela olhou bem nos olhos dele e disse: "Eu sou a mãe do rapaz que você matou. Ele era meu único filho." O jovem baixou a cabeça e ela, chorando, saiu. Um mês depois, ela foi novamente ao presídio. E quando ela entrou na cela, o jovem que tinha matado seu filho disse à senhora: "De novo? O que a senhora quer comigo, hein? Seu filho não vai mais voltar. E eu também não posso mais voltar atrás. O que eu fiz não tem mais volta."
a mulher, com lágrimas nos olhos, disse o seguinte ao jovem rapaz: eu sei disto, mas eu te perdoo e quero que a partir de hoje você seja meu filho. Quero te amar como se fosse o meu próprio filho. O rapaz, chorando, disse: mas isso não vai mudar nada. E ela disse: vai sim, vai mudar você. O rapaz se ajoelhou aos pés da mulher e disse: eu te prometo que quando eu sair deste presídio, nunca mais vou fazer mal a mais ninguém. Vou fazer de tudo para ser um homem bom e feliz. E muito obrigado pelo seu perdão. Sim, não é fácil tomar certas atitudes, principalmente quando vão no sentido contrário do que vemos comumente. A trajetória é trabalhosa, exige muito de nós, mas exige muito esforço. Mas tenhamos a certeza de que o resultado deste esforço positivo será recompensador. E voltando à página ditada por Emmanuel, ele nos alerta o quanto o gesto é mais expressivo nesses momentos do que a palavra, dizendo assim: em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Portanto, ao oferecermos a outra face, estaremos agindo de encontro com os preceitos do amor e da caridade, que são as consequências das leis de Deus. E, ao mesmo tempo, não daremos continuidade a uma provável sequência de eventos desastrosos, pois, ao invés de reagir com falta de amor, que poderia ser seguida de outra atitude não amorosa, e assim por diante, estaremos oferecendo, ou melhor dizendo, estaremos demonstrando uma nova opção, uma outra saída, mais harmoniosa para o impasse, mesmo que, em um primeiro momento, não seja aceita e entendida por uma das partes, mas que, com certeza, deixará plantada naquele cantinho, escondidinho, a semente do amor. No mês passado, tivemos uma reflexão sobre São Benedito. E uma das passagens da vida dele, que é interessante destacar, é a forma como ele agia diante das ofensas a ele dirigida em função da sua condição racial. Ele respondia da seguinte forma, com belos e largos sorrisos. Vemos aqui um excelente exemplo de oferecer a outra face quando lhe batem na direita. E também percebemos no relato de sua trajetória, quando encarnado aqui na Terra, de que estes sorrisos não eram apenas estampados na face, mas eram sorrisos que vinham do coração, demonstrando assim o amor e a caridade em sua verdadeira essência.
como devemos trabalhar em nós a ação positiva diante das atitudes não amorosas com que defrontamos. Ainda nos deixamos levar, em muitas ocasiões, pela atitude impulsiva e irracional nos momentos críticos. Não estou aqui a dizer que não temos momentos de acertos. Sim, temos nossos momentos de acerto. Porém, devemos nos avaliar com carinho e entendermos que as atitudes corretas deverão acontecer a cada instante de nossas vidas. E uma medida muito interessante para verificarmos o nosso progresso está contida em uma frase de uma amiga de minha mãe, que diz o seguinte: perceberemos que estamos progredindo à medida que os espaços entre os erros forem aumentando. Bonito, né? Quando realmente assumirmos as propostas apresentadas pelo Cristo e ratificadas pela doutrina dos Espíritos, a visão que temos do mundo irá mudar completamente. E a visão que temos de nós alcançará uma outra dimensão, nos dando a chance de entender melhor tudo que acontece conosco e ao nosso redor. Conceitos que carregamos por séculos perderão sentido, dando espaço para o amor universal. Este amor que nos faz estar mais próximo do nosso próximo, seja ele quem for, e assim estarmos mais perto daquele que nos criou, Deus, nosso Pai. E aonde mais poderíamos exercitar as virtudes que vamos adquirindo pouco a pouco e observar aqueles pontos dentro de nós que ainda necessitam de uma atenção especial no intuito de aliarmos com as leis divinas? Com certeza, a família é a nossa primeira e mais importante escola da vida. É na família que defrontamos com as situações que exigem de nós o esforço e a perseverança no intuito de domarmos as nossas más inclinações. É na família que geralmente deixamos expor o nosso verdadeiro íntimo, revelando todos os sentimentos que devemos trabalhar para que possamos progredir e avançar na escala que nos levará até a condição de espíritos puros. E como aparece oportunidade de oferecermos a outra face quando nos batem na direita dentro da família. Para tentar entender mais amplamente a significação da frase oferecer a outra face quando lhe baterem na direita, não devemos somente perguntar quem nos bateu, mas também questionar o que nos bateu. Considerando que oferecer a outra face é procurar tomar uma atitude harmoniosa, que é diferente da atitude de quem bate ou do que bate, diante de uma situação problema, é interessante pensar que a simples mudança de atitude, aonde nós deixamos de reagir negativamente e passamos a agir positivamente, seja o oferecer a outra face. Imagine o seguinte cenário: dois irmãos, um de 16, outro de 14 anos,
moram em um típico apartamento de classe média. A relação entre eles não é muito amistosa, tendo que os pais sempre que estarem interferindo para acalmar a situação entre eles. Em uma destas tardes, os dois começaram a discutir. A discussão era para ver quem ficaria com a escrivaninha para estudar, pois o quarto só possuía uma. E neste caso, quando os dois tinham que estudar na mesma hora, o outro deveria fazê-lo na sala. E a discussão começou a esquentar, pois ninguém queria ceder a posição, ou podemos dizer, ninguém queria oferecer a outra face. Cada um se achava certo no seu ponto de vista, e a defendiam com unhas e dentes, e sempre evitando a atitude rude do outro. O tempo passava, e nada se resolvia, ambos cristalizados em suas ideias e posições. Simplesmente ninguém saía do lugar. Após decorrido longo tempo, os pais vieram e interviram. Eles estavam dando um tempo esperando ver se os irmãos conseguiam se resolver sozinhos. E deram uma solução para o dilema. Mas o importante aqui não foi a solução para o problema, mas sim o que se verificou depois, quando se conversou com cada um individualmente. Ambos levantaram a seguinte questão: a situação seria resolvida sem problemas caso o outro tivesse sido mais amável. O interessante aqui é que cada um esperava que o outro agisse, mas no final das contas, ambos só reagiram e não deram a outra face para que a situação fosse resolvida. Como é importante que nós tomemos as rédeas das nossas ações, que não esperemos os outros agirem, que tenhamos força e sabedoria para darmos o primeiro passo em direção à harmonia. Mas para isto precisamos entender que se manter calmo e consciente da situação e não reagir a uma atitude rude não é um ato de covardia. Muito pelo contrário, é uma atitude de coragem, pois muitas das vezes irá contra o que ainda guardamos em nosso íntimo. Quando olhamos para o outro e para as situações com o olhar espiritualizado e com a consciência de que somos espíritos imortais, as nossas atitudes começarão a ter outras referências que não as materiais. Como já dito, velhos conceitos cairão por terra. Ações antes consideradas como sinais de fraqueza serão alçadas à condição de essenciais para a nossa caminhada. Deixaremos de nos perturbar por condições que são passageiras e teremos uma visão nobilíssima acerca da vida, que nos colocará em uma estrada que exigirá trabalho, mas sentiremos o fardo muito mais leve e suave. E esta postura nos levará a ações positivas, que gerarão uma atmosfera mais leve em torno de todos aqueles que assim agirem, mesmo defrontando situações complexas e com ausência de amor. E para finalizar, gostaria de relatar um caso que aconteceu com o médium Francisco Cândido Xavier e que podemos usar como um alerta para que nós estejamos sempre vigilantes com as nossas atitudes e escolhas, para não atrairmos os tapas
nas nossas faces direitas. Chico havia acordado tarde e se apressou. Estava atrasado para ir para o trabalho. Andava muito rápido e, ao passar em frente à casa de Dona Alice, ela o chama e lhe diz: Chico, estou lhe esperando desde as 6 horas. Preciso de uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o Chico tomando os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Volta, Chico. Atende a irmã. Estou atrasado. 5 minutos a mais não vão fazer diferença. Chico volta e atende. Dona Alice disse: Sabia que você voltava, Chico. Conheço o seu coração. Ele pede a explicação de como tomar determinado remédio homeopático que havia sido receitado por Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier. Atendida, se alegra toda. Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recuperar os minutos perdidos. Quando havia andado alguns 100 metros, Emmanuel, todo amoroso, lhe diz: Pare, Chico. Olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice, encaminhando para você. Chico para e olha uma massa branca e toda luminosa saindo da boca de Dona Alice e se encaminhando para ele e entrar-lhe no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã a nossos irmãos. Imagine se, ao invés de ela dizer vá com Deus, ela dissesse vá com o diabo. De seus lábios estariam saindo coisas bem diferentes, cinzas, ciscos ou até coisa pior. Chico, andando agora mais satisfeito, todo feliz, agradece pela lição recebida. Que levemos essa lição em nossa mente e em nosso coração, para que lembremos que em muitos casos somos nós mesmos, com as nossas atitudes e escolhas, como falamos anteriormente, que chamamos os tapas e socos em nossa face direita. E ao invés de acharmos que somos vítimas e reclamarmos o direito do revide e iniciar um círculo vicioso de atitudes desastrosas de ambas as partes, ofereçamos uma resposta que contenha amor, caridade e empatia. Isto é, ofereçamos a outra face e deixemos o amor de Deus fluir através de nós. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, encarnados e desencarnados, e que possamos trabalhar em nós as reflexões sobre as quais nos debruçamos hoje. Que possamos deixar a paz e as boas vibrações nos envolver, e que a levemos conosco a todos os lugares em que estivermos, e que também possamos ajudar com os nossos pensamentos a envolver o nosso planeta com uma atmosfera de amor e de caridade. Deus sempre está conosco e que lembremos sempre disto. Uma boa noite
a todos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui, bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Nos ajude a ter a sabedoria de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento da reflexão da noite de hoje e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concedeu, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos límpidos, que